Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, mês chegando ao fim, nosso último programa aí, quase do mês de julho, é o penúltimo. Comigo mais uma vez, Gil Cipriano, vai comentar aí tudo o que acontece aí no meio futebolístico, né? Temos só notícias de futebol nesta quarta-feira. E para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de Série B. Série B, tivemos a 15ª rodada completa nesta terça-feira e o Botafogo ainda continua líder com 29 pontos. A rodada começou com um grande jogo entre Vitória e Macaé, porém os espectadores aí acabaram ficando sem gritar gols, pois terminou 0-0 a partida. Com este empate, o Vitória perdeu a chance aí de ser líder, ficou em segundo lugar com 27 pontos, enquanto o Macaé é o oitavo, se permaneceu na oitava colocação com 23 pontos. Então, vamos passar a palavra por Gil, jogo a jogo, né, para a gente falar da Série B. Não tivemos rodada da Série A, hoje começa a 16ª com 2 jogos apenas, os restantes todos no final de semana. Então, falando da Série B, Vitória e Macaé 0-0. Vitória perdeu, né, como eu disse, a chance aí de ser o líder, ou pelo menos igualar em pontos com o Botafogo. Gil, Macaé é uma forte equipe, tanto que o treinador do Vitória elogiou após a partida o empate em 0-0. Vitória que jogou em casa, né, no Barradão. E um importante ponto aí para o Macaé, que ainda briga para entrar no G4, né? Tem 23 pontos e o Náutico, que é o quarto, tem 27. Então, em 2 rodadas aí pode entrar no G4 o Macaé. Gostaria que você falasse sobre essa partida em 0-0. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Esse Macaé, o caçula da Série B, vem dando muito trabalho. Dentro de casa é uma equipe forte, tem goleado. Também o artilheiro, possui um dos artilheiros da competição, que é o Pipico, né? 7 gols. E, quer dizer, o Vitória aí, como você falou, o próprio Wagner Mancini elogiou muito essa equipe do Macaé. É uma equipe boa, aguerrida e que, por estar estreando aí na Série B, está tendo um ótimo desempenho. E o Vitória aí, que não conseguiu vencer esse jogo, tinha grandes chances aí de conquistar liderança aí no caso da Série B, não conseguiu. Mas o Vitória também não deixa de ser um ruim resultado, porque está na vice-liderança, né? E o Macaé agora é o oitavo da competição. É o Macaé, que é o caçula realmente, assim como disse o Gil, na Série B. Porém, ainda mostrando serviço, ainda falta um pouco ainda para tentar chegar entre os líderes ali. É o oitavo, portanto, na tabela. O Vitória é o segundo, continua no G4. Era o quarto, subiu 2 posições, agora é o segundo. Também tivemos Mogi Mirim e Bragantino, clássico paulista. Mogi Mirim jogou em casa no Romildo Ferreira, porém perdeu para o Bragantino num grande jogo, 3-2 para o Bragantino, uma grande partida, no qual o Mogi acabou caindo 2 posições, né? Estava em 17º, agora é o 19º com 13 pontos, se manteve aí com 13 pontos, enquanto o Bragantino subiu uma posição, é o 12º na tabela com 19 pontos. Um clássico, né, Gil? Eu achava que poderia dar empate aí. O Bragantino, que era o visitante, surpreendeu aí os donos da casa, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, o Braga quebrou essa boa sequência aí do Mogi no campeonato. O Mogi vinha com 3 vitórias e um empate. Estava invicto ainda com o técnico Sérgio Guedes. Uma vitória convincente de 3-2, e onde teve uma peculiaridade nesse jogo, né? O zagueiro Paulão do Mogi levou um cartão amarelo aos 41 do primeiro tempo, e na volta do segundo tempo, aos 6 minutos, levou outro amarelo. Mas ele levou o amarelo na volta porque ele entrou no primeiro tempo com a camisa número 4. Depois, no segundo tempo, voltou, trocou de camisa e com o número 3, quer dizer, então estava irregular, né, o jogador. Então, por isso, ele foi advertido com o amarelo. Como já tinha um amarelo levado no primeiro tempo, foi expulso. Quer dizer, isso aí, eu creio que prejudicou um pouco o Mogi, sim, porque até então o resultado era 1-0 para o Bragantino. O Mogi ainda conseguiu fazer 2 gols, mas não foi suficiente para conseguir um bom resultado dentro de casa, no Romildão.
quer dizer, a primeira derrota do Sérgio Guedes, quer dizer, mas a campanha do Mogi é boa, né? Quer dizer, nas últimas rodadas ele tem conseguido bons resultados. E tem tudo sim para firmar e sair desse Z4. O Mogi Mirim, que estava numa reação boa na competição, né? Até tentando aí sair do Z4, porém foi barrado aí pela forte equipe do Bragantino também, que venceu por 3-2. Também tivemos nessa noite de terça Boa Esporte Clube e Luverdense, Municipal de Varginha, e o Boa venceu por 2-1. Com este resultado, o Boa Esporte ocupa a 18ª colocação, né? Subiu uma posição na tabela com 15 pontos. Já o time do Luverdense é o 15º com 16, se permaneceu na 15ª colocação, agora correndo o risco aí de entrar no Z4 na próxima rodada. Um jogo, o Boa Esporte oscilando muito, né? Assim como o Luverdense também, né, Gil? O Boa Esporte tinha o João Paulo, que era o atacante que atuou já aqui pelo Fernandópolis, né? O nosso João Paulo aqui da nossa cidade. Porém, o João Paulo não está mais, né? O João Paulo foi para o Tombense, disputando o Brasileiro da Série C agora. O Boa Esporte, sem o João Paulo, conseguiu a vitória em cima do Luverdense, que vinha bem, né? Vinha aí de 3 jogos invictos, 2 empates e 1 vitória. E o Boa Esporte, que não vencia nos últimos 4 jogos, voltou a vencer. Importante essa vitória para o Boa, fazendo a sua tarefa de casa, né? Foi fundamental para o Boa aí, na sequência do campeonato, apesar da vitória, como você citou, e a equipe continua aí no Z4, quer dizer, mas uma vitória já motiva mais a equipe para a sequência do campeonato. E o Luverdense aí, quer dizer, vem caindo aí de produção, já é a segunda, possui a segunda posição acima da zona do rebaixamento, né? Tem que tomar muito cuidado aí, porque esse campeonato é longo e caso chegar nesse Z4 é difícil sair depois. Com certeza, chegando no Z4 na Série B é difícil, assim como também nas outras séries, mas Série B e Série A geralmente são mais difíceis realmente de sair. Tivemos também Paraná Clube contra o Náutico. O jogo foi no Dorival Brito, estádio do Paraná, e os donos da casa também fizeram o seu dever. 2-0 e pararam o Náutico aí, que poderia até chegar na liderança juntamente com o Botafogo. O Náutico ficou na 4ª colocação com 27 pontos, caiu uma posição, enquanto que o time do Paraná subiu uma, agora é o 13º com 19 pontos. Uma vitória importantíssima para o Paraná, que corre ali do Z4, né? Desde a primeira rodada, o Paraná sempre ali beirando, e quando parece que vai entrar, consegue uma vitória, assim como foi diante do Náutico, né? Parece que sim, parece que o Paraná deu engrenado agora no campeonato. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos aqui, em 9 pontos disputados, o Paraná conseguiu 7, um aproveitamento de 77%. Foi fundamental para a equipe, ocupou uma posição já melhor no campeonato, e quanto ao Náutico, ainda, mesmo com a derrota, ainda continua no G4. Né? O Náutico, mesmo com a derrota, é o 4º colocado, só que agora com vários aí, né, na sua cola, né? Assim como o Paysandu, que venceu, Sampaio Corrêa, Bahia, e também o Macaé, que tem chances aí daqui umas 2 rodadas, pode até ultrapassar bem o time do Náutico, caso não vença. O Paysandu, né, que eu acabei de citar, aí é o 5º colocado com 26 pontos, 1 a menos que o Náutico. Isso porque venceu o América Mineiro nessa noite, no Mangueirão, por 2-0. Então o Paysandu, uma ótima vitória, e o América Mineiro acabou perdendo uma posição aí para o Vitória, caiu para a 3ª colocação com 27 pontos, ainda está no G4, mas este duelo o Paysandu precisava vencer se realmente queria algo na competição, e mostrou o que quer, né, Gil? O Paysandu vem bem. O Paysandu aí, que depois conseguiu a classificação para as 8ª da Copa do Brasil, eliminando o Bahia, venceu até então na rodada o vice-líder, que era o América, né, por 2-0, reabilitou, porque da última partida não foi satisfatório. Quer dizer, o América ainda que agora caiu para o 3º, como você disse, continua no G4, e o Paysandu já encostou no G4, que é muito importante, é uma forte equipe, né? E como a gente citou aí, tem grandes chances sim de classificar, e quem sabe o ano que vem a gente pode ter um representante aí do Norte no Brasileirão, porque faz 11 anos que a gente não tem. E o último que configurou aí na equipe A foi o próprio Paysandu, né? O Paysandu,
portanto aí brigando para entrar no G4. Tivemos um clássico nordestino também, Santa Cruz e Bahia, e o Santa conseguiu uma vitória importantíssima, 3-1 jogando no Arruda, e com a vitória se manteve aí na nona colocação com 22 pontos, enquanto o Bahia perdeu a chance aí de assumir a vice-liderança, né? Se vencesse chegava a 28 pontos, um a menos que o Botafogo e um a mais que o Vitória, que tem 27. O Bahia caiu uma posição, é o sétimo colocado com 25 pontos. O Bahia perdeu uma chance incrível, hein, Gil? Mas o Santa Cruz também precisava vencer, né? Então surpreendeu em casa em 3-1 a equipe do Bahia. O Santa Cruz, em seus jogos, no seu estádio, tem o apoio em massa da torcida. Quer dizer, é uma equipe forte, jogando em seus domínios. Quer dizer, a torcida foi fundamental para a equipe coral, né? Venceu bem o Bahia por 3-1. Está numa posição boa, já é o nono colocado, melhorou muito na competição. E o Bahia, aí, com essa derrota, aí, quer dizer, caiu para 7, que no jogo passado tinha grandes chances, aí, jogou contra o Botafogo em casa, não venceu, quer dizer, então o Bahia está já começando a distanciar um pouco do G4. Quer dizer, é um sinal de alerta para a equipe baiana. Né? É, sétimo colocado, e interessante, né? Se tivesse vencido, estava em sexto, chegaria em segundo. Era a equipe que mais ia ganhar posições nesta rodada pelas circunstâncias dos resultados desta 15ª rodada da Série B. Tivemos também a BC jogando no Frasqueirão contra o Ceará. E o Ceará venceu o visitante 1-0, e com este resultado, mesmo na lanterna, pelo menos deu uma respirada. 11 pontos agora na lanterna, encostando aí no Mojimirim, podendo jogar o Mojimirim para a lanterna na próxima rodada, enquanto o ABC beirando ali agora a zona do rebaixamento, é o 16º com 16 pontos e podendo ser ultrapassado e até igualado pelo Mogi, que é o vice-lanterna, que tem 13. Então o ABC precisa urgentemente aí abrir o olho, e o Ceará tentando aí, né, se reerguer na competição, né, Gil? Esse jogo aí, quer dizer, o ABC foi surpreendido pro Ceará, que quebra seu jejum aí, que via durante um campeonato aí uma sequência de resultados ruins. Após a classificação na Copa do Brasil, o Ceará, que venceu o Tupi por 2-1 na Juiz de Fora, quer dizer, venceu a segunda no campeonato. Quer dizer, continua na lanterna, mas quer dizer, já tem uma motivação maior. Cabendo ao ABC essa posição incômoda, aí é o primeiro fora do Z4, né? Quer dizer, o ABC, então, após o jogo, aí, teve até revolta da torcida aí, pelo desempenho de certos jogadores. Quer dizer, então essa equipe de Natal tem que tomar muito cuidado aí, porque, não sei não, o Z4 está bem próximo, né, do ABC. Com certeza, o ABC precisa, o time do ABC de Natal precisa urgentemente, né, abrir os olhos, porque senão logo logo estará configurando entre os 4 últimos. O time do Oeste, né, mais um time paulista, né, fora o clássico que tivemos entre Mogi e Bragantino, o Oeste também jogou no seu estádio contra o Sampaio Corrêa e teve uma ótima vitória, né? Sampaio Corrêa, uma equipe forte, tem dado trabalho. Com a vitória de 1-0, o Oeste agora é o melhor paulista, está em 10º lugar, subiu 2 posições, tem 20 pontos na tabela. 9 pontos de diferença para o líder, né? 3 jogos aí vencendo, pode até se configurar no G4. Enquanto o Sampaio Corrêa caiu uma posição, era o 5º, agora é o 6º na tabela com 25 pontos. Uma vitória importantíssima do Oeste no momento onde a equipe precisava realmente dar essa sequência, né? Vem aí de 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias com essa e um empate. Então o Oeste parece que está tendo uma sobrevida na competição, né, Gil? Esse jogo foi fundamental, porque você vencer essa equipe do Sampaio, é uma equipe boa, que a gente presenciou aí no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, aqui no campo do Palmeiras. O primeiro tempo saiu vencendo por 1-0 o Palmeiras, é uma equipe bem postada dentro de campo, então um bom toque de bola. Quer dizer, para o Oeste, a vitória, como você falou aí, subiu algumas posições, é o melhor paulista nas competições, e que serve de motivação para o jogador para a sequência do campeonato, e que logo ele possa encostar nesse G4, né? Que o Oeste possa ter um desempenho melhor que na campanha passada, que precisou das última rodada aí para não cair, né? Quer dizer, precisou vencer até na última rodada o Joinville por 2-0, que o Joinville foi o campeão, mas o Oeste passou por maus bocados
o ano passado, e que esse ano seja diferente. Né? Por enquanto está sendo diferente, né? O 10º colocado, como eu disse, e é o melhor paulista na tabela. Então fica a nossa torcida para os paulistas se manterem bem aí na Série B do Brasileirão. Esses jogos que eu falei foram mais cedo, né, às 19h30, e tivemos dois às 10 para as 10, né, às 21 horas e 50 minutos. Um deles foi Atlético Goianiense 1, CRB 0. O Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento, mesmo com a vitória, permaneceu na zona do rebaixamento. Só mudou de posição com o Mojimirim e subiu uma posição. Tem 15 pontos em 17º lugar. Já o CRB é o 14º. Foi o mais prejudicado, aí caiu 3 posições na 14ª colocação com 18 pontos. Tanto que na próxima rodada, se o Atlético Goianiense vencer, já se iguala com o CRB. Então foi importante essa vitória também para o Atlético, se pensa realmente em sair da zona do rebaixamento, e pode acontecer isso na próxima rodada. O Atlético aí, que não vinha numa boa sequência, nos últimos 2 jogos conseguiu 2 vitórias, né? Porque venceu o Bragantino fora de casa por 1-0, e agora essa vitória sobre o CRB, quer dizer, possa motivar a equipe e tem amplas condições de já na próxima rodada sair dessa zona desconfortável do campeonato. E cabendo aí ao CRB, então, quer dizer, rever o que aconteceu errado nesse jogo, porque está se aproximando aí da zona do rebaixamento, né? Com certeza, o CRB caiu muito nessa rodada e o Atlético deu uma boa respirada. O último jogo da noite, no mesmo horário do Atlético Goianiense, foi entre o líder Botafogo e o Criciúma. Botafogo jogou no Engenhão, mas o jogo acabou empatado, 0-0, né? Outra partida sem gols, assim como Vitória e Macaé. Mesmo com o empate, o Botafogo se manteve na liderança com 29 pontos, 2 a mais que o Vitória, que empatou também. Então teve sorte aí o Botafogo, que o Vitória empatou, o América Mineiro perdeu, o Náutico perdeu, apenas o Paysandu venceu, mas o Paysandu só chegou na 5ª colocação com 26 pontos. Enquanto que o time do Criciúma estava bem e continua bem na competição, pelo menos nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, né? Está invicto pelo menos aí a 5 jogos, está na 11ª colocação. Com empate perdeu uma posição, né? Foi para 11º com 20 pontos. Botafogo, pelo andar da carruagem, né, que a gente está vendo, né, Gil, vai ser o campeão, porque não tem time, não vamos dizer assim, melhor que o Botafogo, mas todos são um pouco piores, né? O Botafogo também não é esse time que todos imaginam. Por uma Série B, o Botafogo está bem sim na tabela, por ser líder. Mas os demais são piores, né? Os demais não estão conseguindo aí atrapalhar a vida do Botafogo lá na ponta da tabela. Se a gente for analisar aí, nas últimas 2 rodadas, o Botafogo se manteve na liderança, porque também, como você citou bem, porque os adversários aí não venceram os jogos, não convenceram. Quer dizer, então a campanha do Botafogo era para ser bem melhor. Quer dizer, ele não está tendo uma supremacia aí, apesar de vir várias rodadas na liderança, mas o que? Devido à própria fragilidade dos seus adversários e dos jogos dos clubes ali que se configuram no G4. Quer dizer, o Botafogo aí, quer dizer, então, às vezes a gente vê, nem sempre o treinador é culpado, porque com a saída do René Simões, o time empatou fora de casa com o Bahia, empatou em casa com o Criciúma, que foi até a estreia do técnico Ricardo Gomes, e a declaração do próprio Ricardo Gomes, ele disse que vai manter o mesmo esquema que o René vinha montando. Quer dizer, então, às vezes o que acontece nesses clubes grandes aí, essas intrigas entre dirigentes que quer dar opiniões, às vezes o técnico não aceita, então quem é sacrificado? É o técnico. Quer dizer, é ruim para o futebol, é ruim para o clube, e o Botafogo vive esse momento aí. Um mau momento aí, onde tem dirigentes aí que querem mandar no time. E eu acho que não é. Eu acho que quem manda no time, dentro do campo, é o técnico. O técnico tem que escalar, que ele está no dia a dia ali. E até o próprio o técnico aqui, na época, interino, o Júnior Paulista, que esteve no nosso programa aqui, pelas equipes que ele passou, a gente perguntou qual que é o técnico que ele queria espelhar aí para fazer um trabalho no FFC, e ele citou o René Simões como um ótimo técnico. Tanto é que o René Simões aí classificou uma Jamaica numa Copa do Mundo, quer dizer,
fez um ótimo trabalho também na seleção feminina, quer dizer, no Botafogo aí, por causa dessas vaidades, né? Sim. Quer dizer, foi dispensado e a gente vê que o problema do Botafogo não era o técnico. Pois é, nos últimos 5 jogos o Botafogo conseguiu apenas uma vitória e sempre foi líder na competição. Então mostra aí que as equipes abaixo dela não estão tendo também bom aproveitamento, né? O campeonato está sim equilibrado, porém equilibrado por baixo, né? Precisa muito ainda do Botafogo. E se o Botafogo continuar nessa fase ruim, pode correr risco até de sair do G4 em 2 rodadas, né? Então fica também um alerta. Se o Botafogo está achando que o campeonato está ganho, está em suas mãos, não é bem assim, né? As outras equipes estão, lógico, tropeçando, só que se a hora começar a acertar, abre o olho o Botafogo, né? O Criciúma, que não tinha nada a ver com isso, arrancou o empate fora. Então se mantém invicto já alguns jogos, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. O Criciúma, que é dirigido pelo Petkovic, né? Está fazendo um ótimo trabalho, está ainda na 11ª colocação, mas sempre ali configurando entre os 12º até o 6º lugar, onde o Criciúma já conseguiu chegar. Então fica aí a sua torcida, né, para que as equipes paulistas consigam bons resultados e as demais, né, para quem jogar melhor, que vença as partidas da Série B do Brasileirão. A 16ª rodada vai ser no próximo final de semana, começando na sexta-feira. Então na sexta vamos falar todos os jogos, inclusive os jogos envolvendo as equipes paulistas, né, o Mojimirim, o Bragantino e também o Oeste de Itápolis. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Brasileirão da Série A. Teremos 2 jogos nesta noite e também a final da Libertadores. A gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você.
Hoje o Sim Comerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Falamos no primeiro bloco sobre o Brasileirão da Série B. Tivemos uma rodada nesta terça-feira à noite completa e vamos ter o início da 16ª rodada do Brasileirão da Série A hoje, com 2 jogos. Líder e vice-líder jogam em casa. O vice-líder Corinthians enfrenta o Vasco em sua arena às 22 horas, horário de Brasília. Corinthians, que é o vice-líder com 30 pontos, e o Vasco, que é o 18º, né, o terceiro de baixo para cima, com 12 pontos apenas. O Vasco, que vem de uma derrota grandiosa aí para o Palmeiras, né, 4-1 no São Januário, precisa urgentemente aí voltar a vencer e deve sim dar trabalho ao Corinthians. Porém, o fator casa deve prevalecer muito, né, Gil? O Corinthians forte, mesmo com o desmanche, manteve uma equipe forte. O Tite está sabendo lidar com a equipe. E nos últimos jogos, os últimos 5 jogos, acumula aí 3 vitórias e 2 empates. Vem de um empate, né, na última rodada. Porém, joga em casa agora. Será que o Corinthians vence? Né? Levou empate com o Curitiba, 1-1, fora de casa. Agora joga na arena mais uma vez com o Vasco. O Vasco, será que vai afundar de vez? O Corinthians vai continuar na cola do Galo? Então, Valdir, esse jogo aí do Corinthians, o Corinthians vai ter o retorno aí do Luciano, que foi o artilheiro no PAN, né? Com 5 gols. Quer dizer, uma sombra aí pro Wagner Love, que não vem em bom momento no Corinthians. Ele está sendo questionado e muito pela torcida. Tanto é que, desde a saída do Guerreiro, o Tite pediu um centroavante. A diretoria ainda não atendeu o pedido do técnico. E o Vasco está confiante porque tem a volta do zagueiro Luan, que estava na seleção do PAN. Quer dizer, então vai ter um reencontro aí no PAN, do atacante, Luciano, o artilheiro, contra o Luan do Vasco. O Vasco que precisa aí de ter um resultado bom, quer dizer, vai vir fechadinho aí, porque para apagar esse último resultado aí ruim, essa goleada sofrida pelo Palmeiras em seus próprios domínios. E o Corinthians aí, quer dizer, tem o fator casa. Eu peguei aqui até a 15ª rodada, alguns números aí sobre os mandantes, quer dizer, quem joga em casa, quem tem o melhor desempenho. E quer dizer, e até foi surpresa que tem 3 times aqui que dentro de casa ainda estão invictos, que é o Sport, o São Paulo e o Grêmio. Quer dizer, em 150 jogos aí até agora do Campeonato Brasileiro, aí, estamos na 15ª rodada, né? Teve 81 vitórias dos times mandantes, quer dizer, um aproveitamento aí de 54% dos mandantes. E só para a gente ter uma base, o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, aí, que tem uns 71,10% de aproveitamento, dentro de casa, quer dizer, não tem essa boa sequência. Ele é o 5º melhor de mandante, quer dizer, então o São Paulo, aí, que configura como o melhor mandante, tem amplas condições, a gente põe no outro jogo da rodada que você vai falar. Quer dizer, e o Sport aí, o Sport já não. O Sport tem um desempenho fantástico, ele tem 91,67% de aproveitamento dentro de casa. Tanto é que esse ano o Sport aí, ele possui o melhor aproveitamento dentro de casa, considerando que os times grandes de todo o mundo. Só para você ter uma base, o Sport tem 27 jogos sem perder dentro de casa. Enquanto que na sequência depois vem o Emelec com 21,
o São Paulo e o Benfica com 14 e o Chelsea com 12. Quer dizer, o Sport ele supera os números dele dentro de casa do próprio Barcelona, do Real Madrid, do Juventus e do Bayern. Quer dizer, então, é por isso que o Sport vem numa ótima campanha aí, é o quarto colocado do campeonato, quer dizer, mas só que está prevalecendo é o que? O fator casa. O que também o Corinthians tem feito prevalecer, que ele é o quarto melhor também como mandante, o São Paulo e o próprio Grêmio, quer dizer, estão bem no campeonato por quê? Porque dentro de casa aí está ditando o ritmo, né? Quer dizer, diferente de Palmeiras, do próprio Fluminense e do Inter aí, que dentro de casa não vai obter aí bons resultados, né? Muito aqui, quer dizer, então esse jogo aí hoje, se for ver esse fator casa, quer dizer, o Corinthians é favorito, mas o Vasco aí precisa aí apagar essa má impressão do último jogo aí, dessa goleada. Quer dizer, tem tudo aí vai vir fechadinho, né? Tem tudo aí para complicar o Corinthians. Com certeza o time do Vasco da Gama tem tudo para complicar o Corinthians, porém o Corinthians jogando em sua arena é difícil de ser derrotado e além disso ainda tem a melhor defesa da competição com apenas 9 gols sofridos. Então tarefa difícil para o Vasco da Gama. Já o outro jogo da noite é com o líder Atlético Mineiro, né? Estávamos até citando agora, o Gil citou Atlético Mineiro e São Paulo. Um grande jogo aí, um clássico, né, nacional. O jogo será no Mineirão, também às 22 horas. O Atlético lidera com 32 pontos e o São Paulo é o quinto com 27 pontos. São Paulo que, né, pode ter o retorno aí de Ganso e Luiz Fabiano, que não estiveram presentes na vitória contra o Cruzeiro por 1-0 na última rodada, pois estavam suspensos, né, ambos aí por cartões vermelhos. E o Atlético líder, jogando no Mineirão, tem o melhor ataque da competição, 29 gols marcados, e enfrenta o São Paulo aí, que precisa urgentemente, né, ter uma sequência positiva. O São Paulo que vem oscilando muito, tudo bem, perdeu apenas nos últimos 5 jogos, um jogo, só que ainda não foi suficiente para o São Paulo se permanecer aí no G4, né, tentar entrar e ficar no G4. São Paulo caiu de rendimento, sim, um jogo, mas tem ampla chance de dar trabalho também para o Atlético, né, Gil? Apesar do Atlético ter um ótimo ataque, 29 gols, o São Paulo tem 21 marcados, as defesas são equilibradas, o Atlético tomou 13 e o São Paulo 14. Será que podemos ter aí uma derrota do líder e o Corinthians ser o novo líder na rodada? Talvez acho que tudo encaminha para isso sim, porque se for analisar aí, o que você falou, o São Paulo perdeu, mas o jogo que ele perdeu para o Sport. Quer dizer, não é desmérito não você perder para o Sport tem os números do Sport, é fantástico, dentro de casa é a equipe forte, aguerrida, difícil de ser batida, que tem o apoio da torcida. O São Paulo hoje, jogando contra o Atlético e os números aí do campeonato, o Atlético dentro de casa não tem um ótimo desempenho, e o São Paulo precisa ter uma boa sequência no campeonato, e caso vença, para entrar de vez nesse G4, né? Porque o São Paulo já esteve no G4, saiu, está bem próximo ali, e uma vitória aí vem fortalecer muito a equipe do Morumbi, né? E eu acho que o São Paulo hoje vai dar trabalho sim para o Atlético, e o São Paulo tem amplas condições de vencer o Atlético sim. Na opinião do Gil também, o São Paulo tem amplas chances, então fica aí a sua torcida, né? O corintiano torcendo para a equipe vencer o Vasco e o São Paulino. E olha que coincidência, ironia do destino, né? Os corintianos vão ter que torcer a favor do São Paulo, né? Ou contra o Atlético Mineiro, porque se o São Paulo vencer o Atlético e o Corinthians vencer o Vasco, no encerramento da 16ª rodada, o Corinthians é o líder, né, da competição. Então fica aí a sua torcida, corintianos, São Paulinos, que hoje só tem apenas esses 2 jogos. Os demais jogos dessa 16ª rodada serão no sábado e também no domingo. Sábado apenas um jogo, Fluminense e Grêmio, e os demais todos no domingo. Na sexta-feira falaremos aí os jogos e os palpites aí de cada jogo, quem leva melhor nesta rodada. Na sexta-feira, inclusive, vamos falar os resultados destes 2 jogos. Então fique aí na torcida para a sua equipe. O Gil, você citou aí referente os times aí que estão melhores, né, estatisticamente, em termos de vitória em casa, né, invencibilidade, inclusive citou o Chelsea, né, o Chelsea está nessa lista, e o Chelsea teve ontem um amistoso nos Estados Unidos contra o Barcelona, e o Chelsea levou a melhor.
O jogo terminou empatado em 2-2 no tempo normal e nos pênaltis o Chelsea venceu por 4-2. Então o Chelsea venceu aí nos pênaltis em dia de estreia do Kennedy, ex-fluminense, como atacante do Chelsea. Então foi titular aí o Kennedy. O Oscar também jogou muito bem a partida pelo Chelsea. E o Barcelona, que não contou com o Messi e Neymar, que estão ainda de férias, mas contou com o Douglas, né? Douglas, para quem não se lembra, foi o lateral direito do São Paulo e entrou como titular na lateral direita do Barcelona. E para sua infelicidade acabou se machucando. Nunca teve chance de ser titular no Barcelona. E quando teve, acabou se lesionando e parece que vai ficar 2 semanas aí em recuperação. Sentiu uma certa lesão na coxa direita, então vai desfalcar o Barcelona aí 2 semanas. Que fase do Douglas, né? O Douglas foi campeão da Liga sem precisar jogar, né? E agora quando estreou acabou se machucando. Um amistoso que lotou, né, o estádio nos Estados Unidos e acabou aí o Chelsea levando a melhor. Eu não sei se acompanhou a partida, mas o Chelsea aí já mostrando que vai estar forte nessa temporada 2015-2016 na Europa, né? Não, esse time do Chelsea aí tá vindo uma preparação boa aí, quer dizer, tem nomes aí, bons jogadores, e esse marrento, esse técnico Mourinho aí, né, que citou aí que, onde se viu, ele não considera, na opinião dele, o Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo, e sim o Messi e o Hazard lá, o jogador Hazard, né? Hazard. Quer dizer, tudo bem, o Mourinho é sempre polêmico e vive polêmica, quer dizer, só que ele tem que fazer uma campanha melhor para o Chelsea, porque no próprio inglês esse ano não foi muito contestada a campanha do time, né? Quer dizer, então ver o Mourinho aí envolvidos em polêmica, mas tem que fazer seu time jogar e jogar bem, ter um bom desempenho no próprio inglês e na liga também, né? Realmente tem que ter aí um desempenho bom nas competições todas aí que participam a equipe do Barcelona, e assim como o Chelsea, como vimos aí. Lógico, é um momento de preparação, Barcelona sem 2 craques, Neymar e Messi, mas não deixa de ser aí um adversário indigesto, o Chelsea, para seus adversários, né? O amistoso, infelizmente, que levou a pior foi o Douglas, né, que saiu lesionado, o brasileiro, mas que recupere logo e volte aos gramados, e que permaneça no Barcelona, né? Porque já pensou Neymar, Douglas, e também o Daniel Alves, né? Então temos, e além de outros, né, temos Adriano também. Então fica a nossa torcida para os brasileiros no Barcelona. Mudando, né, de amistoso, falamos do Campeonato Brasileiro, da Série A, teremos 2 partidas nessa noite. Vamos falar de outra partida, desta vez decisiva, na Libertadores da América. Infelizmente não temos brasileiros, né? O Internacional caiu diante do Tigres do México, e quem vai decidir é Tigres e River Plate da Argentina. Como a regra manda, o time mexicano é convidado e não pode decidir a segunda partida em casa. São as regras que não dá para entender, né? Mesmo tendo feito a melhor campanha, olha que coisa, né? O Tigres fez a melhor campanha da primeira fase e o River fez a pior campanha da primeira fase. Mesmo assim, o River vai decidir no Monumental de Nunes, na Argentina, na semana que vem. Hoje joga no Universitário de Monterrey diante do Tigres. Será que o River aí vai ser o campeão da Libertadores? Porque ele já está no Mundial, mas até as brincadeiras, né, pela internet, e até mesmo os jogadores lá citando que se não forem campeões da Libertadores não gostariam de estar no Mundial. Fato este que aconteceu com o Corinthians, né, para não serem depois zoados. Mas brincadeiras à parte, o River, que não tem nada a ver com isso, né, a regra já estava, o regulamento já mandava isso, joga fora a sua primeira partida. Será que teremos aí mais um título argentino na Libertadores? Ou o Tigres pode surpreender aí o River Plate? Nessa final aí, o River busca seu tricampeonato da Libertadores e o Tigres busca um título inédito, porque é a terceira final que vai participar um time mexicano, e até agora nenhum conseguiu ser campeão. Quer dizer, a equipe é dirigida por um brasileiro que é naturalizado mexicano, o técnico Ricardo Ferretti, né? E nas outras decisões que nós tivemos aí de equipes do futebol mexicano, o Cruz Azul perdeu nos pênaltis para o Boca em 2001, de
depois de ter vencido por 1-0 e perdido por 1-0, nos pênaltis o Boca levou a melhor, 3-1. Esse ano aí também foi 2000 foi quando o Boca tirou o Palmeiras aqui nos pênaltis aqui em São Paulo. Em 2010, o Chivas Guadalajara também perdeu o título para o Internacional de Porto Alegre, que foi o bicampeonato do Inter. Venceu por 2-1 e depois perdeu por 3-2. Aí no placar agregado, aí, o Inter, por 5-3, né, foi campeão da Libertadores daquele ano. Quer dizer, então, uma equipe mexicana aí, pela terceira vez numa final da Copa Libertadores, quer dizer, é um adversário que vive um bom momento, o Tigres, jogando em casa, joga muito bem, tem o apoio da torcida, tem os jogadores ali, tem as contratações que fortaleceram o elenco, tem o Rafael Sobis num bom momento. Quer dizer, um adversário indigestos. Quer dizer, e se a gente for pegar também outra peculiaridade aí, na primeira fase da Libertadores, o Tigres e o River fizeram parte do grupo 6. Quer dizer, o jogo entre as duas equipes na Argentina ficou 1-1, enquanto que no México ficou 2-2. Então, na final, equilíbrio, né? Bom equilíbrio. Bom equilíbrio. E na final aí, quer dizer, se tivesse saldo de gols, quer dizer, então o River seria campeão, né? Porque empatou 2-2 fora de casa, né? E na final não tem. Não tem, no final da Libertadores não tem saldo de gol. E como você citou aí também, o Tigres, ele foi o primeiro colocado do grupo com 14 pontos, enquanto que o River foi o segundo, mas com uma campanha muito modesta, com apenas 7 pontos. Quer dizer, então você citou aí bem, o River não fez uma boa campanha na primeira fase, fortaleceu na sequência do campeonato, é uma equipe aí forte, quer dizer, que busca esse tricampeonato. E só para ver os dois momentos aí das duas equipes, o River ele foi rebaixado em 2011 no Campeonato Argentino, depois retornou em 2012. Depois teve a conquista do Campeonato Argentino, a Copa Sul-Americana e a Recopa. E onde o técnico dele, o Marcelo Gallardo, foi campeão, aí pode fazer história, que ele foi campeão como jogador em 96 e agora pode ser campeão como técnico, quer dizer. E ambas as equipes, nos momentos em cada campeonato, o River, ele é o segundo colocado no Campeonato Argentino com 37 pontos, onde o primeiro é o Boca, com 40. Enquanto que o Tigres, quer dizer, o campeonato aí, mexicano começou dia 25, só teve uma rodada, quer dizer, o Tigres só participou de uma rodada e no primeiro jogo ele perdeu de 1-0 aí pro Toluca, né? Quer dizer, então está na 12ª posição, mas aí provavelmente deve ter o quê? Jogado com o time reserva, porque já estava em disputa Libertadores e preparando para Libertadores, quer dizer, e esse campeonato argentino está apenas no início, quer dizer, então hoje é um jogo dificílimo para o River, e caso o River souber e suplantar a superioridade, a velocidade, o ímpeto dessa equipe aí do México, tem amplas condições de fazer um bom resultado, daí decidir a vaga em casa. Outra peculiaridade que eu peguei do futebol mexicano aí, quer dizer, como tem uma equipe na final da Libertadores, no domingo teve a final aí da Copa Ouro. A Copa Ouro pega as seleções aí que compõem a CONCACAF, e o México que foi campeão, venceu a Jamaica por 3-1. E teve essa final foi na Filadélfia, nos Estados Unidos, e teve um episódio aí que chamou muita atenção. O treinador, o Miguel Herrera, ele agrediu no aeroporto lá da Filadélfia o jornalista Cristiano Bantinoli, da TV mexicana. Quer dizer, ainda houve uma repercussão e, devido a esse fato aí, ele foi demitido ontem da seleção mexicana. Quer dizer, então lá a coisa é séria. A coisa é séria no México, né? É diferente de certos lugares que a gente conhece. Mas, né, a Libertadores é isso. Final, Tigres e River Plate. Na minha opinião, Gil, River Plate leva com facilidade. Eu acho que já neste primeiro jogo já faz o resultado. Tanto que o Tigres vai ter um sério desfalque, né? O Aquino, o Tigres não terá um de seus reforços no primeiro jogo dessa Libertadores, o meia Javier Aquino, que não se recuperou de uma lesão muscular na perna esquerda e sequer será relacionado para o duelo com o River nesta quarta-feira. O Aquino, que foi então um destaque aí contra o Inter, foi contratado juntamente ao Villarreal por 3 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais, para as semifinais da Libertadores, e teve boas atuações, porém será desfalque aí para o time mexicano do Tigres, que vai enfrentar o River, que não tem medo de jogar em casa, né? Nesta competição mostrou realmente a sua força a partir das oitavas de final,
fora dos seus domínios. Então vale a pena aí, lógico, ficar ligado neste grande jogo decisivo da Libertadores, o primeiro. Na sexta-feira vamos falar tudo o que aconteceu nesta grande primeira partida da decisão da Libertadores. A gente vai para mais um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Paulista da segunda divisão, que é lógico, Fernandópolis precisa da vitória no próximo jogo. Até já! A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva e neste último bloco vamos falar do Fernandópolis Futebol Clube. Fernandópolis, que está na 5ª colocação, foi derrotado para o Tanabi no último domingo, né? 3-2, uma derrota que ninguém esperava, ainda mais com um jogador a mais e já vencendo por 1-0, mas coisas do futebol. O Gil esteve presente ontem, né, Gil, lá no estádio do Cláudio Rodante, acompanhando os treinamentos, né? O Betão vai ter trabalho aí para
reerguer a moral dessa equipe, lógico, contra o Vossen, uma equipe razoavelmente fraca, que está perdendo. Oswaldo Cruz, é que o Vossen não sai da nossa cabeça, né? Comentamos isso muito, inclusive depois a gente vai falar sobre isso. Fizemos várias contas, né, entre nós, torcedores que estávamos lá. E o Fernandópolis está se preparando, né, Gil? Treino lá, o Betão fazendo a garotada suar a camisa para dar essa volta por cima, né? Temos mais 3 partidas, 2 em casa e 1 fora. E 3 decisivas, né? Se vencermos essas 2 em casa, pelo menos, já temos aí 90% de classificação, não é isso? O Fernandópolis que no domingo aí, por 2 vezes esteve na frente do placar, com um jogador a mais, não soube aproveitar esses benefícios aí durante a partida, quer dizer, esse é o derrotado. Quer dizer, ontem, como se citou, ontem nós tivemos no estádio, onde o Betão aí começou os preparativos para o jogo de sexta-feira contra o Oswaldo Cruz e terá muita dificuldade, porque vai ter que motivar o elenco. Porque o elenco vinha motivado e essa derrota aí, quer dizer, mostrou em certas partes, né, a nossa fragilidade. Sim. Também. Quer dizer, somos uma equipe modesta, porém aguerrida, só que faltou isso aí, mais vontade às vezes lá, que a gente sentiu lá o Tanabi, uma equipe jovem, e o Tanabi com 1 a menos, quer dizer, parecia o Tanabi que estava com um jogador a mais. Né? Muita vontade. Né? Quer dizer, outra coisa que a gente sempre cita, e o Betão aí foi primordial para o Fernandópolis chegar nessa posição de destaque, configurar algumas rodadas no G4, só que domingo lá ele deixou muito a desejar, né, Valdinei? Não só nós que falou, ontem tem o pessoal lá comentou muito isso aí, quer dizer, a equipe não estava bem postada dentro de campo, quer dizer, volta a falar, o lateral esquerdo do Tanabi aí, jogou livre, até o pessoal da imprensa falou lá, que eu estava vendo, o cara efetuou 12 assistências, até uma da assistência no final do primeiro tempo lá, que saiu o gol do Tanabi de empate. Então, quer dizer, o Betão vai ter muita dificuldade para motivar a equipe, só dependemos de nós para a sequência do campeonato, porque temos esse jogo aí contra o Oswaldo Cruz, que o Oswaldo Cruz aí, onde nós temos que fazer gols aí para melhorar o nosso saldo de gols. Depois vai ter na sequência um jogo dificílimo contra o América, que o América também vai vir em disputa de uma vaga, que joga nesse fim de semana contra o Bandeirante em casa. O Bandeirante, quer dizer, apesar de ter melhorado nas últimas rodadas aí, quer dizer, o América é o fator campo, né? E precisa vencer se tiver alguma pretensão aí na sequência do campeonato. E depois vai pegar o FUFECI aqui, é um jogo difícil. Quer dizer, temos amplas chances aí de classificar, só depende de nós. A sequência do Vossen é difícil. É difícil. Porque já pega o líder fora de casa, Grêmio Prudente. Quer dizer, na sequência tem o clássico aí contra o Assisense, que é uma grande rivalidade, e restando para nós aí que perdemos, talvez, que a gente citou aí, na hora certa, né? Para acordar, né? Para acordar, para ver, voltar a falar, que a gente às vezes não é tudo aquilo que se imagina. Quer dizer, o futebol aí a gente tem que ser às vezes mais humilde, tem que ter garra e determinação. Às vezes não é o que se acha, sim o que se joga. Exatamente, porque não é que você vai enfrentar uma equipe mais modesta, mas hoje no futebol está igualado os níveis aí. Quer dizer, tem uma equipe melhor, só que a outra ali, o que vai? Determinação. Né? Sim, faltou vontade, muita determinação. Né? Exatamente. Faltou vontade para a equipe do Fernandópolis, sim, contra o Tanabi, né? Faltou mais raça. Se tivesse raça, tinha goleado o Tanabi e já teria abrido um bom placar no próprio primeiro tempo, que já vencia por 1-0 um jogador a mais. Mas já passou, né? Então agora não adianta mais chorar o leite derramado a equipe do Fernandópolis. A gente ontem fazendo, né, uma análise de jogos, pensamos assim, vamos esquecer, né, a Cisense, Noroeste e Grêmio Prudente, porque a gente tem que focar hoje o quê? Classificação. Se ficarmos em 4º lugar, estamos classificados. Lógico, vamos pegar pedreiras na próxima fase, mas quem quer ser campeão, subir pelo menos, não pode ficar medindo adversário. Então, esquecendo a Cisense, que é o 3º, Noroeste, que é o 2º, e o Grêmio Prudente, resta o Vossen, que é o 4º, que para nós realmente é o nosso adversário direto aí a essa última vaga. O América, em 6º, tem 20 pontos, só que para nós temos que vencer. Então, os 3 jogos do Fernandópolis, Oswaldo Cruz e América em casa, e o Vossen na última rodada. Já o Vossen pega o Grêmio Prudente fora de casa,
pega, que é o líder, pega o Assisense, que hoje é o terceiro colocado, na próxima rodada aí pode até se configurar em segundo. E na última rodada pega o Fernandópolis lá em Assis. Então quer dizer, uma tabela para nós favorável comparado com a do Vossen. Se o Vossen perder, né, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses para nós, se o Vossen perder as duas partidas que são difíceis, hoje o Vossen tem 26, ele ficaria estacionado nos 26. Fernandópolis teria que vencer o Oswaldo Cruz e o América. Na pior das hipóteses, um 3-0 para o Fernandópolis, porque parece que se a equipe do Oswaldo Cruz, aí, se entrarmos na justiça, alguma coisa assim, ganha-se os pontos porque parece estar jogando com jogadores irregulares. Então, no mínimo, 3 pontos ganhados, né, 3 gols de saldo. Vamos contar aí que não entre e a gente vence por 3-0. Iríamos a 26. Se vencêssemos o América, 1-0, magro, mas vencesse, iríamos a 29. Chegaríamos em Assis na última rodada com 29 pontos, 3 a mais que o Vossen. E o saldo de gol, que hoje do Fernandópolis é 10, aumentaria para 14. O Vossen, vamos contar aí que ele perca os 2 jogos, vitórias, derrotas magras. 1-0 para o Grêmio Prudente e 1-0 para o Assisense. Saldo de 11 já cairia para 9 positivo. E o Fernandópolis 14 positivo. Então, mesmo com a derrota, né, uma diferença aí de 5 gols de saldo, uma derrota de 4-0 para o Vossen na última rodada, o Fernandópolis estaria classificado por 1 gol. Então, aí a gente vê a importância do jogo. A gente fala, tem que vencer o América. Sim, mas temos que fazer saldo contra o Oswaldo Cruz, porque senão isso não vai adiantar de nada. Por quê? Chegar na última rodada, dependendo do empate, é difícil. Então são contas aí, né? São teorias que, lógico, na prática é totalmente diferente. Pode acontecer aí do Vossen vencer, né, dos 2 partidas e complicar para o Fernandópolis. Infelizmente, resta aí torcer aí contra o Vossen e, lógico, se sobrar uma restinha aí para o Assisense também, mas está difícil. Se o Vossen vencer as 2 partidas dele, né, Gil, vai a 32 pontos, né, 31 pontos, perdão, vai 29, 32 pontos, é isso mesmo. 32 pontos o Fernandópolis não alcançaria, né, na última rodada, no máximo empataria em pontos. Então aí que está a importância do saldo de gols. Poderíamos ter feito contra o Tanabi, não foi feito, agora tem que ser feito contra o Oswaldo Cruz. Será que o jogo chave é esse mesmo que eu falei, Gil? Ou se eu estiver equivocado, você me corrige? Não, Rodrigo, eu concordo com você. Quer dizer, o primeiro aspecto aí fundamental é fazer gols no Oswaldo Cruz, para a gente melhorar nosso saldo de gols e vencer o América. Eu vejo como grande dificuldade nossa para o último jogo lá em Assis. Eu acho que a diretoria aí tem que rever isso aí, é a arbitragem. Eu tenho muito medo aí, não só contra o Vossen, mas contra o próprio América que dentro de campo, porque, quer dizer, o América ele deve vencer o próximo jogo e a gente precisa ver quem que vai ser o árbitro desse jogo, vencer a América, porque a arbitragem tem complicado muito o Fernandópolis, exceto a primeira arbitragem que eu vi que foi neutra, e quer dizer, foi essa do jogo contra o Tanabi. A arbitragem, até em certos momentos da partida, teve um certo favorecimento para o UFC. Mas, eu digo assim, foi a única arbitragem que eu vi aí que foi assim, que não prejudicou a nossa equipe. Porque a gente vem aí de certos jogos aí que a arbitragem tem prejudicado e muito a nossa equipe. Quer dizer, a gente pega agora o América, que é uma equipe aí tradicional do futebol paulista, quer dizer, tem uma boa representatividade na federação. Quer dizer, então precisa de um árbitro de ponta aí para esse jogo, senão pode complicar muito a nossa classificação. E no jogo decisivo contra o Vossen, né? Se não tiver um árbitro aí de primeira, um árbitro bom, corajoso de enfrentar lá, quer dizer, a nossa classificação pode ir por água abaixo. Com certeza, então ficamos aí na torcida, né, para que a arbitragem não atrapalhe, né, as pretensões do Fernandópolis. E também acho que de nenhuma equipe, né, acho que nenhuma equipe deve ser prejudicada pela arbitragem. Às vezes você faz um trabalho tão majestoso, chega lá o árbitro, às vezes até sem intenção, mas acaba não dando o seu melhor também. Assim como as equipes estão dando o seu melhor, que os árbitros também deem o seu melhor nas partidas e apitem corretamente. Então fica a nossa torcida. As contas,
né, calculadorinha na mão, e para que na sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, possamos sair com uma vitória importantíssima no Cláudio Rodante e encaminhando essa vaga. Falei muito do Vossi, né, que é o direto, mas o Assisense também pode ser um aí que fique de fora, né? Ele encara, tem 2 compromissos dificílimos também, enfrenta o Tanabi nessa rodada. Se vencer, chega a 30. O Fernandópolis pode chegar até 32 pontos, né? Se o Fernandópolis vencer 2 partidas em casa, chega apenas a 29. Na última, com o empate com o Vossen, chega a 30. O Assisense, se vencer essa do Tanabi em casa, que deve vencer, depois pega o Vossen, se perder do Vossen, e depois pega o América fora de casa, fica com 30. Então é outra conta que dá pra gente. Então quer dizer, calculadora na mão, vamos ter que torcer infelizmente para os outros jogos e outros resultados, não dependemos só da gente, mas que o Fernandópolis consiga essa classificação. Sexta-feira o Gil vai ter mais informações do nosso querido FPC, passaremos para você de casa. O programa de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a você, sua audiência, né? Obrigado por nos acompanhar aí todos os dias, né? Segunda, quarta e sexta. Sexta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Gil, muito obrigado mais uma vez, e sexta estamos juntos, né? Boa tarde, Valdinei, boa tarde a todos os amigos. Até sexta-feira com mais um novo programa. E vamos aí, né? Vamos estar confiantes aí nesse primeiro passo aí desse jogo aí contra o Oswaldo Cruz, e que a Águia tem amplas condições sim de classificar. Não vai ser fácil. Com certeza, fácil não vai ser, mas não é impossível. Então um grande abraço, até sexta-feira, se Deus quiser. Até lá.